Pessoal, mais uma videoaula hoje sobre Teorema de Pitágoras, lá da geometria plana. Então vamos lá para o exemplo. Durante um treinamento, dois maratonistas partem de uma mesma cidade, em direção reta, um em sentido leste e outro em sentido norte. Determine a distância que os separa depois de 2 horas, sabendo que as velocidades dos atletas são de 20 km por hora e 25 km por hora, respectivamente. Então significa que o atleta que está indo para o sentido leste da cidade está com essa velocidade, 20 km por hora. E o segundo atleta que está indo para o sentido norte da cidade está com essa velocidade de 25 km por hora. Então aqui, ó, eu tenho aqui a cidade, vou chamar aqui do ponto C. Vamos pegar aqui, ó. Um maratonista está indo para o sentido leste, certo? Em linha reta. O outro está em sentido norte da cidade, em linha reta. Então, sentido no norte. Então, se um está para leste, o outro está para norte em linha reta, então o ângulo entre eles, né, do percurso entre eles é de 90 graus. Aí eu quero saber o quê? Depois de 2 horas, qual que vai ser a distância entre eles? Sabendo que eu conheço a velocidade de cada um. Então aqui, ó, eu quero saber essa distância aqui, ó, o pontilhado aqui, ó. Vou chamar de D, é o que eu quero descobrir, certo? Essa distância aqui, ó, que foi da cidade para leste até um ponto P aqui qualquer, eu vou chamar de DL, que é a distância do maratonista para ir para o sentido leste. O que está indo para o sentido norte, eu vou chamar a distância de DN. Distância do maratonista foi para o norte e DL é a distância do maratonista que foi para leste da cidade. E o D é que eu quero descobrir a distância entre eles, depois de 2 horas. Ele deu tempo. Depois de 2 horas percorrendo. Só que ele deu a velocidade de cada um. Então aqui, ó, essa primeira velocidade se refere ao maratonista indo para leste da cidade. Então vou chamar assim, ó, de VL, velocidade do maratonista que está indo para o sentido leste da cidade, 20 km por hora. O outro maratonista está indo para o norte, 25 km por hora a velocidade. Então eu vou chamar de VM. Então a velocidade do maratonista indo para o norte da cidade é igual a 25 km por hora. Então olha só, se eu observar aqui na figura, eu tenho um triângulo retângulo. Os capetes são as distâncias que eles andaram, depois de 2 horas eles pararam nesse ponto aqui, ó, nesse e desse. Parou no ponto P e que parou no ponto Q. Seriam os versos do triângulo, né? Aqui o ponto C da cidade que eles partiram. Então aqui, ó, o que eu quero descobrir, a distância entre eles, é a hipotenusa do triângulo retângulo. Que aqui a gente sabe é o maior lado do triângulo que está oposto ao maior ângulo. Está oposto ao ângulo de 90 graus. Esses dois ângulos aqui agudos, mas que não vem ao caso, só relembrando. Então eu tenho os catetos DL e DN. E quero descobrir o D. Então o que eu tenho que fazer aqui? Usar o teorema de Pitágoras. Porque o teorema de Pitágoras, igual nós vimos, sempre quando o triângulo for retângulo, eu conheço a medida de 2 lados e quero saber a medida de um terceiro lado, e o triângulo é retângulo, então eu posso aplicar o teorema de Pitágoras. Só que aqui eu não conheço essas distâncias. Ó. A D é o que eu quero descobrir, a DL e a DN eu não sei a distância, mas tem como descobrir através do outro dado que ele me deu, que é o tempo e velocidade. Então se eu tenho um problema, tempo e velocidade, eu posso usar a velocidade média que vocês aprenderam lá na física, né? Qual que é a forma da velocidade média? Velocidade média é a distância dividida pelo tempo, né? Ou ΔS ou ΔT, variação do espaço dividida pela variação do tempo. Ou a distância pelo tempo. Então aqui, ó, usando a primeira velocidade do maratonista indo para leste, VL, 20 km por hora. Então, VL, 20 km por hora é igual D, no caso aqui é DL, né? Porque a velocidade a leste, eu tenho uma distância a leste. Então, DL, que eu quero descobrir, que eu não sei, que é a base do triângulo, dividido pelo tempo. O tempo é 2, tanto para o maratonista como para o outro maratonista. Ele quer saber depois de 2 horas. Aí eles pararam, em 2 pontos, eu quero saber a distância entre eles. Nessa equaçãozinha do primeiro grau aqui, é só multiplicando em cruz, né? Então, DL vezes 1, DL é igual a 2 vezes 20, 40. Então, 40 quilômetros. Então, o que é 40 quilômetros? É a base, é o lado desse triângulo retângulo, é a base, que vai ser 40. 40
50 km. Vamos descobrir agora a distância que o outro maratonista andou, que está indo para o norte. A velocidade dele eu sei, ó, é 25 km por hora. Então, usando de novo a fórmula da velocidade média, ó, Vm é igual a dn sobre t. Então, estou usando a velocidade média agora para o segundo maratonista, que está indo para o norte, com uma velocidade maior, de 25 km por hora. Então, Vm, que é 25, é igual a dn, é o que eu quero descobrir, né, que é a distância que ele andou. O maratonista está indo para o norte da cidade, dividido pelo tempo, que é 2 horas, que o problema falou. Chegando aqui, mesmo processo aqui, eu multiplico em cruz, dn vezes 1, dn é igual a 2 vezes 25, 50. Então, 50 quilômetros é a distância que o maratonista, o segundo maratonista andou. Que no caso aqui é a altura do triângulo retângulo. Então, 50 quilômetros. Então, para finalizar o problema agora, meu objetivo o que é? Depois que passou 2 horas, eles pararam, eu quero saber a distância entre eles. Então, eu quero descobrir então, a hipotenusa do triângulo. Então, usando o teorema de Pitágoras, que fala o seguinte: o quadrado da medida da hipotenusa, então d ao quadrado é igual a medida de um cateto ao quadrado, que é dl ao quadrado, mais a medida do outro cateto ao quadrado, que é dn ao quadrado. Esse é o teorema de Pitágoras. Substituindo aqui ó, as distâncias dl e dn que eu já tenho, vai ficar ó, d ao quadrado é igual, quem que é dl? 40. 40 ao quadrado mais dn ao quadrado. Como dn vale 50, vai ficar 50 ao quadrado. Resolvendo aqui vai ficar ó, d ao quadrado, 40 ao quadrado é 40 vezes 40, 1600. Mais 50 ao quadrado é 50 vezes 50, 2500. Então, d ao quadrado vai ser igual a 1.600 mais 2.500. Vai dar quanto? Fazendo a continha aqui rapidinho, ó, 2.500 mais 1.600. Vai dar 0, 0, 6 e 5. 11, vai 1. 4, 5, 6, 7. Então vai dar 7.100, certo? Acho que fiz errado aqui, né? De novo aqui. Acho que isso aqui é um 4, é um 1 na verdade. Ó. 0, 0, 6, 5, 11, vai 1. 2, 1, 3 e 1, 4. 4.100. Então aqui, ó, 1.600 mais 2.500, 4.100. Passando a raiz, né, para tirar a potência, então, d vai ser raiz quadrada de 4.100. Essa vai ser a distância entre os maratonistas. Aqui, ó, tanto faz, você pode calcular a raiz, vai ser uma raiz aproximada, né, ou pode simplificar o radical. De qualquer forma, você vai achar a distância que os separa. Então, pode deixar o radical mesmo, se quiser. Então, raiz quadrada de 4.100 quilômetros. Ok? Então, esse é mais um exemplo, né, de geometria que a gente tinha passado já, esse seria o segundo, envolvendo o teorema de Pitágoras, ok? Então, até o próximo vídeo.